atuações de Arrascaeta e Pedro. Era uma discussão minha com o Cleitinho, galera, com relação ao Arrasca, né? Pelo Cleito, lá atrás, ele talvez fosse vir de Michael, né? Fosse vir de Michael, porque o Cleito entende que pelo momento do Michael, e o Michael, sim, se transformou no protagonista da equipe rubro-negra, galera, ele entraria com o Michael pelo fato do Arrascaeta estar muito tempo parado. E aí, o que acontece? Ele entende que era melhor vir de Michael, que seria uma covardia tirar o Michael. Eu, Alan, penso ao contrário. Penso que o Michael vai ser um jogador importantíssimo, talvez, para o segundo tempo, para que a gente possa usar ele como arma, ele pegar a equipe do Palmeiras um pouco mais cansada e entrar elétrico, entrar a todo vapor e contribuir com o Mengão lá no Uruguai. Então, eu utilizaria o Michael, sim, no banco. O meu time que jogaria no sábado, para mim, está muito claro. Tá? E aí tem mais uma polêmica que a gente pode falar aqui, mas o meu time entra, sim, com a Arrascaeta. O Arrascaeta entrou ontem e sai dos pés dele um lançamento, uma abertura da esquerda lá na direita, para que nós pudéssemos encontrar o gol, o primeiro gol do Mengão. Então, assim, isso prova, não só por esse lance, para mim, o quanto é um jogador decisivo, e quanto é um jogador diferenciado, e ele ainda está soltando a musculatura, galera. Só que tinha gente que já havia afirmado que nem jogar a final ele jogaria, né? Sejamos honestos aqui, tem alguns que já tinham expectativa que nós não tivéssemos nem uma Arrascaeta para o jogo decisivo, ou tivéssemos uma Arrascaeta a 10%, 15%. E não foi isso que aconteceu. Arrasca é diferenciado, Arrasca é craque, para mim sobra no Brasil, meu titular absoluto, até que ele tenha condições de jogar apenas 40 minutos. Eu sairia de cara com a Arrascaeta, a Arrascaeta dá um peso, né, para o adversário, um peso de respeito ali naquela meiuca, é um jogador que preocupa, segura pelo menos um ou dois jogadores sempre com ele, porque se der espaço, ele vai fazer a diferença, se der espaço, ele vai botar um Gabigol na cara do gol, um Bruno Henrique na cara do gol, e aí, meu parceiro, eu, Alan, entraria com a Arrascaeta. Alan, qual time que você mandaria a campo? O meu time tem uma mudança que eu sei que pode gerar um pouco aí, né, de burburinho entre vocês. A gente vai sentir o clima aqui da arquibancada do Zona Rubro-Negra. O nosso chat é a arquibancada do Zona Rubro-Negra. E aí, dentro da nossa arquibancada, o meu time seria, né, o Diego Jacaré Alves. Eu iria de Mateuzinho na direita. Eu, Alan, colocaria o Mateuzinho, não iria de Isla. E tenho dúvidas se o Renato não mandará o Mateuzinho. Ontem ele fala um pouquinho que o Isla sentiu um incômodozinho, mas não seria problema para o jogo. E aí ele não quis, né, colocar o Mateuzinho para jogar. Então ficou essa dúvida na minha cabeça. Não sei se na de vocês também, né? Paira essa dúvida. O Isla está lesionado, o Yuri colocou aqui. Ele despista um pouco sobre essa lesão do Isla, né? Que não, ele fez exame, estaria bem para o jogo. Eu iria de Mateuzinho. O Johan aqui falou o seguinte: ele vai de Isla, Alan. Vamos aguardar. Não tenho essa convicção. Então, meu time seria Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andréas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Seria meu time para poder jogar contra o Palmeiras. O meu ponto é Mateuzinho. O Isla não está machucado. O Isla está 100%. Eu iria com o Mateuzinho. O Isla está sentindo incômodo. Eu iria com o Mateuzinho. O Isla não vai para o jogo. Eu iria com o Mateuzinho. De todas as formas, hoje, futebol é o momento, eu iniciaria a partida com o Mateuzinho. Então, repetindo meu time aqui para vocês: Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andréas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time que eu mandaria a campo diante da equipe do Palmeiras no próximo sábado, se eu não me engano, às 17 horas. Pedro, eu queria saber o que vocês acharam da participação do Pedro. Eu achei que ele poderia ter um pouquinho mais de desenvoltura. Só que o Pedro é tão diferenciado, que a gente vê um calcanhar dele sensacional. A gente vê uma outra jogada que ele meio que puxa para o pé e, pum, abre para o Arrasca, deixa o Arrasca meio que ali na cara do gol. Que, assim, me faz acreditar que o Pedro, como apenas uma unha do dedo, é melhor do que o Vitor Gabriel. E nessa aí, eu acho que até os que não gostam de mim, os que me criticam, vão concordar comigo. Infelizmente, o Vitor Gabriel vem tendo oportunidade e o Vitor Gabriel não consegue agregar nada. Não consegue acrescentar absolutamente nada.
É incrível, incrível o quanto o Vitor Gabriel não consegue, né, achar o seu futebol, consegue contribuir. E o Pedro, por mais que esteja assim um tempinho parado, né? E a gente vai ter que lembrar sempre do departamento médico, que acabou não identificando a lesão, o jogador foi se consultar com o seu médico particular, dali identificou a lesão, teve que fazer artroscopia, e aí foi tratado, e agora o Pedro começa a voltar, mas o Pedro, para mim, é sim muito diferenciado. Tão diferenciado que eu, Alan, né, eu utilizaria o Pedro na final, nem que seja por 15, 20 minutos, porque o Pedro, se sobrar a bola para ele, ele vai botar na caixinha, ele vai guardar, e eu gosto muito do futebol do Pedro. Então, nosso querido Queixada, nosso Pedro, né, está de volta, galera. Eu esperava com um pouquinho mais de desenvoltura, mas é normal. Mais, acho que quase 30 dias parados, né, um pouquinho mais. E ele volta ali, já deu o primeiro toque na bola, é um cara diferenciado, né? E eu acho excelente nós podermos contar com o retorno do Pedro. O amigo Moisés queria se declarar, Julinho. Ele é apaixonado por você. E ele estava com ciúme, perguntando se a gente fazia meinha. Eu falei que aqui a gente não tem preconceito nenhum, nada contra, né? Mas que aqui a relação de amizade, né, é uma relação, né, de macho, que gostam um do outro, relação de amigo, de necessidade. Você vai para o Uruguai, Júlio? Fala, Alan. Fala, galera aí do Zona Rubro Negra. Boa noite, irmão. Vou para o Uruguai. Meu voo é sexta-feira, 6h30 da manhã. Lá no aeroporto. Itapemirim? É. Então vamos junto. Tamo junto. Aí, nós nem sabíamos, tamo junto. Qual hotel tu vai ficar lá? Não, então, esse é o X da questão. Ainda não sei, cara. Assim, eu não sei para onde eu vou em relação à hospedagem, né? Tu tá indo com o Deck Fernando? Eu tô indo pela Outsider, pelo Gabriel lá. Obviamente que, pô, tem que agradecer muito lá o Gabriel, que tá puxando a ida e a volta, né? Mais o ingresso do evento, do jogo contra o Palmeiras. Mas, assim, eu tô indo, vou a trabalho, obviamente, mas, pô, ver o jogo. Eu, na verdade, até ficar num dos camarotes lá que tem de um dos patrocinadores do canal, né? Para quem não sabe, eu trabalho lá no canal Paparazzo Rubro Negro 2, além da Rubro News também, que voltou, e também faço algumas participações no podcast do Filipe Fontoura. Mas, assim, eu não sei nem onde eu vou ficar, cara. A gente está vendo isso lá, eu vou ver na hora. Pelo que eu fiquei sabendo, o Fernando vai estar lá no aeroporto, recepcionando a galera, né? E meu embarque é 6h30 e volta domingo, 7 e pouco. Eu acho que é um negócio desse. 8h30. O meu, domingo, 8h30, sai de lá. E o hotel que eu vou ficar... Da noite. Então acho que a gente vai voltar junto também, é por aí, um negócio desse. Eu também acho. O hotel que ele me colocou, eu sei que o Sadam com o Bodão tá em outro hotel, estão até próximo do estádio lá. O que eu tô é o London Palace. Eu até achei que fosse um outro, que vai estar a maioria das pessoas, o Dressler, mas não. Ele acabou de mandar o meu voucher hoje. Eu tô no London Palace, que fica do lado... Na verdade, eu vou ver se vai surgir, de repente, alguém lá para querer dividir, custear. Eu vou tentar ficar próximo do hotel não, do estádio, né? Porque possivelmente eu vou prestar serviços lá para o Gabriel, que é um acordo que eu tenho com ele contratual, obviamente. E eu tenho que ficar próximo do estádio. Eu também tenho que retirar o ingresso em um dos hotéis que ele pediu na sexta-feira, até 6 horas da tarde. Então, assim, eu vou chegar no Uruguai, já ir direto para o hotel para pegar o ingresso e vou ver em relação ao hotel, né? Se de repente tem alguém ainda querendo dividir quarto, para custear isso aí. Mas, assim, engraçado, né, cara? Coincidência é absurda. Eu vi você falando aí do perrengue que a gente passou lá na Arena Neoquímica. Meu irmão, aqui não tem essa não, mano. Na hora do amor, como dizia o grande Onda Braba, meu pai, meu irmão, é no amor e na dor, é no porcão ou no podrão. Vambora, não tem essa... Julinho, deixa eu aproveitar então que você deu a cara aqui, ajudou o pai, né? Deixa eu te perguntar rapidamente aí, eu acho que quanto tempo você tem disponível? 1 horinha para ficar aqui nos olhos? Bora. Uns 40 minutinhos. Ganhei um amigo aqui. Eu estava falando da desenvoltura do Pedro e do Arrasca, cara. E aí, o time que eu colocaria em campo para enfrentar o Palmeiras, eu queria ouvir um pouquinho de você então, meu parceiro. Uhum. Vamos lá. Não, assim, me surpreendi até em relação ao Pedro, né? Por mais que tenha sido uma cirurgia de todas que existem, né? Disponíveis pós-lesão, a do Pedro foi a mais leve de todas, né? Na região do joelho ali. Foi uma artroscopia que ele ficou... Teve uma recuperação rápida,
né? Como eu falei, de todas, ela é a mais leve, graças a Deus. E me surpreendeu só a desenvoltura, porque o Pedro, antes da cirurgia, ele sem ritmo de jogo, ele ganhou muita massa muscular e achei ele um pouco meio sem mobilidade, meio Robocop, meio durão, assim. E depois, quando ele foi entrando com as ausências do Gabigol na seleção, expulsão, lesão, ele foi voltando novamente a readquirir sua forma física e foi ficando mais móvel e mais móvel, né, com uma mobilidade melhor. E me surpreendeu, porque nesse jogo contra o Grêmio eu justamente esperava um Pedro mais duro, ali meio que bem, com bastante dificuldade de locomoção, e não. Me surpreendi, cara. Ele fez umas boas tabelas ali, tem uma hora que ele achou o Ramon, o outro ele deu um passe um pouquinho mais forte para a Arrascaeta, mas fazendo pivô. Gostei muito da movimentação do Pedro, me surpreendeu. Como me surpreendeu também, se você me permitiu alongar, e eu acho que para 2022, cara, esse cara vai ajudar muito, o Kennedy. O Kennedy, pelo menos assim, quando ele chegou, eu fiquei até brinquei, falei, pô, o Kennedy está mais pesado que eu. Claro que não, né? Mas assim, estava muito pesado. Mas a característica daquele atleta que saiu do Fluminense não existe mais. Porque o Kennedy era muito franzino, muito habilidoso e muito rápido. Ele foi para a Europa, ganhou muita massa muscular, muita força física, e não querendo comparar, tá? Não é um comparativo em relação à parte tática e característica de jogo, embora ambos sejam canhotos. Mas tem momentos ali em relação à força física que lembrava o Adriano, os caras batiam nele e caía. E ele tem muita força física. Você viu que o segundo gol, já quase 30 minutos do segundo tempo, ele ainda ganha no corpo, ganha na velocidade, faz um jogadaço no segundo gol do Flamengo, no segundo gol do Vitinho. Para 2022, esse cara com mais ritmo de jogo, uma preparação física desde o início com os demais do elenco, e um campeonato realmente se iniciando a temporada, esse cara vai ajudar muito. E graças a Deus, nesse pouco curto tempo, quem achava que o Kennedy era Giovânio ou Pedro Rocha missão 2 está completamente enganado, porque o Kennedy é muito, muito habilidoso e é acima da média, cara. Ele fez um jogadaço. Ontem não vou falar que ele fez um bom jogo, porque para mim o primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o jogo foi muito ruim, jogo de comadre, parecia que ninguém queria nada com nada, o jogo foi melhorar no segundo tempo, e no segundo tempo ele teve, assim como o time, uma evolução, ele foi muito bem. Mostrou força física, mostrou técnica, e parece que é mais um jogador que se insere definitivamente com bastante potencial nesse elenco. O outro foi, obviamente, o Michael, que se a gente tinha preocupação de ter feito aquele investimento lá atrás no Goiás, de ter perdido dinheiro, hoje o Flamengo já recuperou o dinheiro que investiu no Michael ano passado. Então, pelo menos, eu acredito que são jogadores que estão se inserindo, e eu vejo o Flamengo em 2022 com mais alguns ajustes e algumas situações que vai acontecer, Alan, de saída de atletas, né? Muitos irão sair bastante. Vai ser feita uma reformulação nesse elenco, e contratando peças bem contratadas, o Flamengo vai vir mais forte ainda para o ano de 2022. E o Arrasca também achei que foi muito bem, dentro do possível, melhor do que o jogo contra o Inter. Também achei ele com mais mobilidade. Talvez se ele tivesse com mais ritmo de jogo, aquele golzinho ele faria, aquele tapa que ele dá no campo, bateria com um pouco mais de força, mais precisão. Mas o Flamengo para 2022 vai ter aí 7, 8 jogadores que não farão parte desse elenco, e possivelmente serão negociados. O Moisés acabou de se declarar definitivamente, e ele fala assim, é porque tirou o Vitinho e não colocou o Matheus França. Ele questiona, com 2-0, o moleque ia entrar na boa, o time não iria recuar, faltou coragem ao Renato. Cara, o Renato foi horroroso. O Renato tem tudo para ser criticado, mas não é só de ontem também não, tá? Quer ver um outro ponto? Quais são as chances da gente ter 30 minutinhos do Ramon na partida diante do Palmeiras? Zero. Não, a não ser que o Felipe Luiz se lesione ou então sinta o ritmo do jogo, porque assim, o lado direito do Palmeiras é um lado muito forte. Parece que quem vai jogar ali, o Marcos Rocha está suspenso, mas parece que o escolhido do Abel é o Gabriel Menino. É o Gabriel Menino. E o Rony cai muito por aquele lado. Então, assim, é um lado perigoso do Palmeiras, né? E o Felipe Luiz, de repente, possa sentir um pouco o ritmo do jogo. Agora, o Ramon, por exemplo, foi muito bem no Brasileiro. Vamos lembrar que o Flamengo ganhou o Palmeiras lá no Allianz Parque por 3-1, e o Ramon, o Marcos Rocha, não viu a cor da bola. E aí eu só quero te dizer o seguinte, Júlio, entendo perfeitamente, só que eu não teria poupado o Ramon ontem. A gente viu mais uma vez uma partida horrorosa do René, já começa por aí. E o René, de novo, chegando atrasado, deixando o cara ali
né, fazer o gol na frente dele. Então, assim, cara, eu sou bem com o René, e aí o Moisés se entrega mais uma vez. Agora ele saiu mesmo do armário. Seja bem-vindo, Moisés, fica à vontade. E ele manda um beijinho galã aí. Tamo junto, meu parceiro, junto e misturado. Cara, o Renato, para mim, foi triste ontem. Ele recuou o time, ele meio que tirou, né, a velocidade que o time estava tendo, até mesmo com o Vitinho. É raro o Vitinho estar numa noite inspirada, né? O Vitinho ontem esteve. Eu não sei o que levou o Alexandre Mendes a pedir para sair o Vitinho, tá? Porque o Vitinho não vai ser o 12º jogador do Flamengo, a gente sabe que vai ser o Michael. O Michael vem entrando ali, ou aberto pela esquerda, ou jogando pelo meio também. Então, me desculpa, rapaziada, mas o Renato ontem foi uma draga. Eu tô com o Renato. Com a forma que ele colocou. Por que entrar com o Pires da motoca? Não tinha necessidade. Ele tirou o Vitinho para entrar com o Pires. Assim, não dá para entender o que o Renato tentou fazer. Os volantes também não tinham cartões amarelos, né, cara? Estavam bem. O João Gomes e o Thiago Maia foram bem ontem. Eu tô vendo muita gente com o Renato e tem toda a razão. Eu estou tão quanto. Só que foi o que eu pedi no início da live aqui para a galera que não estava com a gente. Tá na hora de mandarmos energia positiva. Eu vou ser o primeiro a levantar a bandeira, bater o final do jogo. A gente vai bater campeão, se Deus quiser. Eu vou ser o primeiro a gritar o fora Renato na arquibancada para ver se embala. Independente do resultado. Porque eu estou indo para Montevidéu muito mais confiante na categoria e na habilidade dos nossos jogadores do que em qualquer esquema tático. A memória tática do Flamengo vai aparecer por tudo. Para mim é isso. E a entrada do Davi Luiz junto com o Rodrigo Caio, que aumenta consideravelmente a qualidade e a segurança do sistema defensivo, me faz acreditar, Júlio, que a gente vai voltar de lá sim, né? Com esse tricampeonato, a gente vai voltar. E com um placar até surpreendente para alguns. Muitas pessoas dizem que o Renato é copeiro. Não, o Renato não é copeiro. E eu vou te explicar o porquê. Sabe por que muitas pessoas dizem que o Renato é bom de Copa e ele abre mão dos campeonatos mais longos? É porque ele não tem competência para ser campeão dos campeonatos mais longos. Então é muito mais fácil você conseguir êxito em competições de tiro curto, como Copa do Brasil e Libertadores, né? De repente você ter uma sorte de ter uma chave um pouco mais fácil, né? De você ter confrontos um pouco mais com disparidade técnica. Porque assim, as poucas pessoas lembram, mas com todo respeito, o Grêmio pegou o Lanús na final de 2017, né? Sem querer tirar o mérito. Pegou o Botafogo do Jair Ventura, que até fez uma boa campanha em 2017 nas quartas. Pegou esse Barcelona que o Flamengo pegou, claro, esse que eu digo o time, né? A história. Mas pegou o Barcelona numa semi. Então, não teve um grande confronto. Pegou o Godoy Cruz em 2017 nas oitavas. Não teve grandes confrontos. Mas o Renato, com êxito, foi lá, foi campeão da Copa do Brasil 2016. Mas por que eu digo que o Renato não é copeiro? Porque ele não tem estofo, ele não tem conhecimento e não consegue extrair e tirar o melhor de cada atleta. Independentemente... Por um prazo longo. Exato. Então, por um prazo curto, ele até serve. Porque isso é motivacional. Então, acabou o prazo curto, o longo ele morre. Mas deixa eu finalizar aqui rápido o raciocínio. É por isso que a própria imprensa, quando ele tem bons resultados, consegue colocar ele como copeiro, como bom treinador copeiro. Não, ele não é um bom treinador copeiro. Ele é um treinador que tem êxito melhor em competições curtas. Automaticamente, ele faz com que ele, camuflando, ele não conseguir bons resultados em campeonatos longos, e ele consegue esse rótulo para ele positivo. O que ele faz? Ele poupa, ele preserva, ele coloca time em reservas no campeonato mais longo. Se você pegar a entrevista do Renato Gaúcho em 2018 com a camisa do Grêmio, é exatamente igual a entrevista que ele faz com a camisa do Flamengo em 2021. São as mesmas desculpas, que tem várias competições, mas que o Grêmio não abre mão delas, que vai disputar até o final. E digo mais, o Renato é copeiro, mas ele parou de ser copeiro desde 2018. Em 2018, ele era eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo. Em 2018, ele é eliminado pelo River na Libertadores. Em 2019, ele é eliminado pelo Flamengo na Libertadores. Eu não me recordo agora para quem ele foi eliminado na Copa do Brasil. Em 2020, foi a competição que ele conseguiu chegar mais distante, que foi contra o Palmeiras, mas ele não foi o campeão. Ele perdeu a classificação para o Santos, do Cuca, que possivelmente será o campeão brasileiro, né? Para disputar a final com o Palmeiras. Ele é eliminado nas quartas para o Santos, com todas as limitações do Santos. Então, esse negócio que o Renato é copeiro, muito bom em Copa, ponto vírgula.
O Renato, ele preserva competições mais curtas, onde talvez ele é menos exigido. Porque aí mascara o mau treinador que ele é. É isso. Só falo verdade, mandou um superchat também, agradecer a ele. Pontos corridos exige foco, preparação, disciplina, toda quarta e domingo, o ano todo. Copas é um confronto por mês. Tempo não precisa de foco o mês todo. Só uma semana. Renato Gaúcho, aí eu não sei se é o Renato Gaúcho ou o Rogério Ceni, nunca foi dedicado com o jogador. Vai ser como técnico? Então é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ele fala Renato Gaúcho. Então é o Renato Gaúcho. O pessoal está falando aqui. Julião, vou receber uma mensagem aqui. Eu já falei, o Renato Gaúcho, se o Flamengo ganhar a Libertadores, o Renato Gaúcho não é treinador do Flamengo em 2022. Isso é informação. Opa. Pode me cobrar. Não é treinador do Flamengo. Eu tenho esse sentimento. Eu já falei isso com o Renato Gaúcho não. Vou te falar o seguinte: vamos bater aqui na madeira, não tem madeira perto. Se o Flamengo perder a Libertadores, o Renato não continua nem nos 4 últimos jogos do Brasileiro. Tá? Isso é fato. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, o Renato, em janeiro de 2022, possivelmente de 0 a 10, a chance de ele ser treinador do Flamengo é 1. Quando você estava falando da live sobre a parte do Pedro que ninguém explicou, a lesão dele, é uma coisa que incomoda. Ou você acha que a torcida do Flamengo esqueceu o papelão que o Marcos Braz fez de agendar uma entrevista, de ter mobilizado toda uma imprensa, porque teve pessoas lá, teve equipes, você disponibiliza horário, funcionário, tem todo um cronograma e não foi feita a entrevista. Até hoje não foi explicado o porquê que o Pedro entrou lesionado contra o Atlético Paranaense. Então, Alan, isso é informação. 2022 do Flamengo, teremos uma grande reformulação na parte técnica, física e médica. Pode me cobrar. Coisa que já deveria ter acontecido. Então, essa foi uma das discussões que eu tive com o Perrotinha e com o Bigode, numa live que eu entrei de intrusão deles, que eu falei, cara, não fica, eles acham que ficam. Ah, mas tem o Mundial. O Mundial é em fevereiro, não é em dezembro. Fim de fevereiro. Informação que eu tenho é que o Flamengo consultou alguns treinadores na época que o Renato estava em mais rusga com a torcida e um movimento ruim internamente. O Flamengo procurou entender o mercado, entender quem tinha disposição, quem estava disponível para a partir de 2022. O Renato, óbvio, que vai ganhar uma sobrevida por ser campeão da Libertadores, caso isso aconteça, mas internamente já entendem que o Flamengo precisa de um profissional à altura deste elenco e à altura do que o Flamengo procura. O Flamengo não pode ser refém e voltar e ser retrógrado, como todos os outros clubes no Brasil. Porque em 2019 nós mostramos que a gente estava numa viés de profissionalismo. E te digo mais, você falou que o Marcos Braz fez muita coisa certa. A gente esquece também que o Spindle participa de negociação. Às vezes os louros aparecem só para o Braz, mas o Spindle também é um negociador. Ele não aparece muito, tá? Mas na lábia, o Braz é mais ativo. Ok. Calma. São papéis diferentes. Deixa eu te falar. Não, mas o Spindle faz parte, Alan. O Spindle tem mérito nisso também, principalmente juridicamente. O mérito do Spindle, vamos só botar os pingos nos is aqui. Vamos separar tudo. O Spindle não tem capacidade de escolher os profissionais. Negociação. O Spindle é o dono da negociação. Quando entra a negociação, o nego pega o Marco Braz e fala assim, ó, vai fumar teu charuto e vai lá pra salinha esperar. Quem toca toda a negociação, quem amarra tudo, por isso que eu elogio muito o Spindle. Para mim, o Marco Braz deveria sair. Eu acho que já passou a era Marco Braz. Mas a informação que eu te passar agora. Então, não se surpreenda de janeiro o Marcos Braz não continuar. Porque tem cargo público no Rio, tem outras situações, e essa situação do Pedro é uma das preponderantes. Isso é informação, Alan. Não é só essa situação, Júlio. Não, mas isso foi um dos estopins. O clima entre ele e o BAP já é insuportável, já não é de hoje. Para mim, ele só não formou chapa. E anotem isso, a gente está falando isso aqui dia 24 de novembro de 2021. Para mim, ele só não formou chapa com o Valim para poder vir nessa campanha, porque eles têm, tanto o Valim quanto o Marco Braz, ele está inserido, né? Tem ali um voto de gratidão com o Landim, sabe-se lá Deus por quê. Uma vez dito isso, a insatisfação do BAP e do Braz, deles não se tolerarem, por mais que na frente das câmeras eles querem passar uma sensação que não, tá tudo legal, temos a nossa divergência, mas a gente se respeita, a gente acaba crescendo junto
nenhuma. Não se gostam, se odeiam, e essa é a verdade. E, só um minuto, só concluindo, Júlio. E o nível de desgaste é cada dia maior, porque existe uma guerra fria dentro do clube que não é de hoje. Guerra fria é essa que foi acentuada após o Marco Braz convocar uma coletiva e ter pedido ao doutor Tanuri que participasse junto com ele para poder explicar à imprensa, né, a questão dos jogadores lesionados, o Tanuri ter, até onde eu sei, foi assim que funcionou, pega o telefone ligado para o Landim para falar que não era momento de falar publicamente e o Landim suspendeu a coletiva. Então isso gerou um mal-estar ainda maior. Marco Braz vai concluir, já te passo a palavra, Marco Braz vai concluir o ano com, né, a esperança de se sagrar mais uma vez campeão da Libertadores da América, para aí sim, em janeiro, agradecer o Landim, entregar o cargo e daqui a 3 anos formar a chapa junto com o Valim e vir para poder tirar esse atual grupo que vai permanecer à frente do clube. O G. Domene, que ele fala o seguinte, pintou alguma informação do choque, né, do possível retorno do Pablo Mari. Vou deixar minha opinião rápida, eu não tenho informação nenhuma. Para mim é balela. Pablo Mari custou um caminhão de dinheiro. Pablo Mari não vai voltar para o Brasil, infelizmente. Não vai vestir a camisa do Flamengo. Mas aí o Choque soltou isso aí como um possível presente, né, para o torcedor rubro-negro aí, do nosso, né, futuro ou atual presidente, que vai acabar confirmando, na minha opinião. Eu acho quase impossível isso. Por favor, Júlio. O Felipe Fontoura está querendo levar o Gustavo Henrique dando choque para o podcast lá, alguma oportunidade. Eu falei, irmão, das duas uma. Ou vai sair faísca ou tu vai bater recorde de audiência, irmão. Se você fizer uma capa botando que o Gustavo Henrique dando choque vai estar na mesma mesa de podcast comigo, vai estourar a boca do balão. Chance é zero. Pablo Mari, ele vem para o Brasil, mas vem de férias em dezembro, né? Janeiro. Pô, não pode, não vai. A chance do Pablo Mari é zero. Inclusive, o Arsenal pagou todas as cláusulas contratuais, vários milhões de euros o Flamengo ganhou nessa negociação. Ele é um jogador que realmente não está sendo aproveitado. Começou bem, se lesionou, voltou, inclusive barrando o Davi Luiz no Arsenal. E nesse momento ele não está tendo um momento feliz como titular lá. Mas ele está inserido no elenco do Arsenal. É um jogador europeu. Vamos lembrar que o Pablo Mari ele é espanhol. Era do Grupo City quando foi negociado com o Flamengo. Retorna para a Europa. Teve, inclusive, o seu nome ventilado para ser convocado para a seleção espanhola. Quando ele volta de lesão e volta bem pelo Arsenal. Inclusive, aquele vídeo que viralizou, que ele sai jogando com muita categoria, né? Viralizou alguns meses atrás, né? Que ele sai com muita frieza, driblando o zagueiro, com muita qualidade e habilidade que ele tem com aquela canhota. Realmente, hoje, ele não é titular do time, mas está longe de voltar para o futebol do Brasil, muito em relação ao Flamengo. Né? Então, o Pablo Mari, a chance dele vir para o Flamengo... Se você perguntar se o Flamengo tem interesse no Pablo Mari, o Flamengo tem interesse em todos os grandes jogadores que passaram pelo clube e todos os grandes jogadores. O Flamengo tem interesse no Neymar, Júlio? Tem. O Neymar vai vir um dia? Não sei. O Pablo Mari é um cara que marcou a história no Flamengo. O cara também foi campeão da Libertadores. Né? E foi uma das maiores negociações. Foi o zagueiro vendido mais caro da história do Flamengo. Então, assim, é um grande jogador. Todos os grandes jogadores interessam ao diretoria do Flamengo, só que a negociação é zero. Ele não vem. Jogador caro, e o Flamengo não vai fazer loucura, e o Arsenal não aceita, por mais que o Flamengo hoje se coloque num clube que é um atrativo para clubes europeus. Hoje isso é até mérito também do atual momento do Flamengo de parte de gestão. É muito melhor você emprestar um jogador para o Flamengo do que para o Granada. É muito melhor você emprestar para o Flamengo, para o Fulham da Inglaterra, da segunda divisão. Porém, o jogador europeu tem outra visão. O Pablo Mari ainda é jovem, como eu falei, é espanhol, e se tiver que ser emprestado para algum outro clube, não será da América do Sul, não será do Brasil, e especificamente o Flamengo. A intenção do Pablo é continuar na Europa, caso ele não fique ou não seja aproveitado no Arsenal. Chance do Pablo Mari jogar no Flamengo, pelo menos até o meio de 2022, é zero. Agora, o futuro a Deus pertence. Está aí o Andrés e o Kennedy, que a gente nem mencionava no início de 2021, 2 jogadores de Champions, mais o Davi Luiz, que também ficou livre, que era do Arsenal, também era um jogador de Champions, não, perdão, de Premier League,
e está aí no Flamengo. Então, vamos aguardar. Mas a chance hoje dele ser jogador do Flamengo, aquisição financeira, 0. Empréstimo, 0. Se vier para o Flamengo, não virá agora. O que o Marco Braz fez hoje foi seguro de... Desculpa o palavreado, mas ele tentou fazer o seguro de... Porque não existe ele falar que, caso o Flamengo seja derrotado, não será uma tragédia para o Flamengo o ano de 2021. Sim, será uma tragédia. A expectativa é que em 2021 nós fôssemos ganhar tudo. O Flamengo reforçou o elenco para ter um elenco para poder ganhar a toda. Igual o Pavão gosta de falar, né? Que está ganhando a toda, que ganha tudo, que ele é o... Né? E agora o Pavão anda meio escondido, por sinal. Né? Nessas horas o Pavão se esconde o tempo todo. Para quem não sabe quem é o Pavão, é o todo-poderoso Luiz Eduardo Batista. Né? Mas, uma vez dito isso, o que o Braz fez foi seguro de... Me desculpem aí o francês, porque o que está acontecendo, rapaziada, ele, né, com receio ou para tentar diminuir, o Flamengo montou um baita do elenco. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, se não for mais caro ali, pede para o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro gastou os tubos, é verdade, mas o Flamengo tem um baita do elenco e ele tinha por expectativa de ser campeão, sim, de pelo menos duas das três. Aquisição, salário é o elenco mais caro. Pelo menos de 2 das 3 competições. E aí, quando eu falo 2 das 3, eu digo, né? Entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A gente não vai ser campeão na Copa do Brasil porque a gente foi eliminado para o Atlético Paranaense. Que me dói até agora essa eliminação. 3-0. Que está na conta do seu Renato Gaúcho, que não tem capacidade de ser treinador do Flamengo. Eu vou falar aqui de novo, tá? A gente deixou de, talvez, botar uma pressão absurda. Talvez não. Deixamos de botar uma pressão absurda em cima do Atlético Mineiro por causa das escolhas e das substituições que o seu Renato Gaúcho fez durante o jogo da partida do Grêmio. A gente não pode deixar de falar isso aqui, por mais que eu esteja me segurando ao máximo e vou me manifestar no dia 27. Eu já pontuo, já me coloco aqui contrário ao Renato Gaúcho, já não é de hoje, que Renato não tinha que permanecer. Renato não tinha que continuar, e não tem, não tinha, não tem. Mas eu decidi fazer uma trégua, igual coloquei aqui, durante esses 4 dias aí, até o final da Libertadores, que eu tenho certeza, né? Para mim, no final, depois de falar desse tema, eu vou falar qual o placar do jogo, na minha humilde opinião, né? Se meu amigo tiver aí, já bota no bolão já, que é o meu placar. Sábado eu não vou conseguir te mandar o placar do jogo, então já anota aí, eu vou falar o que eu gostaria que fosse e o placar que vai ser, né? No próximo sábado. Anotem aí, fiquem aí, a galera que gosta de fazer as apostas aí, vocês vão acertar colocando o mesmo placar que o meu. Mas volta aqui. Então o Marco Braz, ele vem a público tentar diminuir a pressão, tentar querer, né, fazer esse segurozinho, que eu estou brincando aqui, para que não saia ou não tenha o seu encerramento, que eu também, é uma opinião, não é informação. Eu acho que ele não permanece para o próximo triênio junto com essa atual diretoria. Para mim, né, a questão dele com o senhor BAP é tão insustentável que ele vai acabar rompendo definitivamente com os caras. Então, o que ele faz, para mim, é um absurdo, não tem essa. Flamengo é, sim, uma tragédia, porque o Flamengo queria conquistar pelo menos 2 das 3. E se ele pudesse escolher as 2, ele queria repetir o feito de 2019, que seria, então, talvez ali, por mais que não seja que pague mais, mas ele conseguir conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, porque o brasileiro seria, né, de forma consecutiva, um tricampeonato. Então, teria um peso muito maior. Só quem conseguiu ser tricampeão nesse novo formato de pontos corridos foi o São Paulo, né? Então, quer dizer, era muito importante você ser tricampeão brasileiro e o Flamengo tinha essa possibilidade, já tinha sido tricampeão carioca, pode ser tricampeão da Libertadores e poderia ter sido tricampeão, lógico, em sequência, seria o 9º título do Flamengo, mas seria um ano do tri, né? Tricampeão carioca, pode ser tricampeão da Libertadores e poderia ser tricampeão brasileiro, né? Então, infelizmente, o Flamengo não vai ter essa possibilidade. A gente sabe que o título está na mão do Atlético, 99,9%. Para mim, o placar que eu gostaria que fosse, que eu, Alan, gostaria, seria um 4-0 bonito. Linda nas porcas, aquele show, aquele baile, para mostrar a diferença que tem de elenco, para mostrar o quanto
O Flamengo é superior à equipe do Palmeiras e sim, não é o meu lado torcedor, não. É um lado de alguém que acompanha futebol, que enxerga futebol. O Flamengo hoje é superior, mas é muito superior à equipe do Palmeiras. Alan, mas nem sempre o superior ganha. Nós éramos superiores à equipe do Atlético Paranaense. Sim. Por isso que eu, Alan, aqui, posso estar exaltado. Eu, Alan, posso, né, me dar ao luz porque eu sou torcedor. Eu não sou jornalista. Não tenho informação. Eu sou vendedor. Formado em administração de empresas e vendedor desde o do meu pai, que tem a família, na nossa grande maioria aqui, todos vendedores. E com orgulho. Tenho orgulho de falar para vocês que eu sou um vendedor. Já vendi um monte de coisa. Já vendi, né? Viagra, Cialis, já vendi máquina Nespresso, já vendi celular, hoje eu vendo lentes de alta qualidade, então, se você precisa trocar o óculos, me consulte, pode ter certeza que eu terei os melhores preços. Então, assim, meu parceiro, uma vez dito isso, futebol se resolve no campo, os caras têm que jogar sério, ralar a bunda no chão, porque com seriedade a gente constrói um resultado positivo em cima do Palmeiras. Eu gostaria, mas o placar que vai acontecer entre Flamengo e Palmeiras vai ser Flamengo campeão, 3-1, Mengão diante do Palmeiras. Esse é o meu placar para a partida do próximo sábado. 3-1 Mengão, né? A gente tranquilo na arquibancada. E te digo mais, Julião, a minha expectativa hoje, pelo que eu tenho visto de movimentação, é que a gente tenha 70% na arquibancada. Estou prevendo 70-30. 75, 80%, cara. Eu acho que assim, muita gente vai sair de São Paulo na sexta-feira, igual a gente. Eu acho que vai sair um bonde pesado deles na sexta-feira. Só que, dada a movimentação das ruas do Uruguai, os vídeos que eu tenho visto, o aeroporto de São Paulo saindo vazio, só com o rubro-negro, eu, Alan, prevejo um 70-30. Vamos ver se isso vai se confirmar, rapaziada. E vocês podem ter certeza que a torcida em Lima, eu lá estive, foi fundamental para a conquista do Mengão. E ela vai ser de novo agora no Uruguai, porque a invasão uruguaia está grande, está gigante, está monstruosa. E aí eu queria parabenizar o boneco, porque no final de semana passada eu fui dar um rolê de bike. Andei no recreio ali na Orla, deu o quê? 12 quilômetros, 13 quilômetros. Meu parceiro, fiquei com dor nas pernas. Imagina o boneco que andou, pedalou 6.000 quilômetros para chegar no Uruguai. Coisa linda. Coisa linda, né, cara? O amor do torcedor pelo clube, realmente, são esse tipo de torcedores, cara, que faz o Flamengo cada vez mais... O Flamengo é uma paixão, né, cara? O Flamengo é uma religião, o Flamengo é um estado de espírito. O Flamengo não é só um clube. O Flamengo, quando perde, o país fica triste, cara. A comida perde o gosto, você fica de mau humor. O Flamengo é algo que não tem explicação. Ao mesmo tempo que o Flamengo tem como você explicar por horas, o Flamengo, às vezes, também não tem como você explicar por horas. O Flamengo é acima do bem e do mal. O Flamengo é Flamengo. E um torcedor fazer isso é uma demonstração de amor a um clube surreal, cara. E, assim, os jogadores tinham que ver esse tipo de torcedor, jogar por eles mesmo. Porque é claro que o jogador entra em campo para jogar por ele, para deixar a marca no clube, num clube grandioso como o Flamengo. É claro que a vaidade nessa hora fala alto. Quem que não quer ser campeão de Libertadores? Eu imagino, Alan, um Gabigol, um Bruno Henrique, um Arrascaeta, um Everton Ribeiro e todos os outros remanescentes de 2019, em que o Pires da Mota pode ser bicampeão da Libertadores para o Flamengo. Olha que loucura. Então, assim, eu digo, esses jogadores que já sentiram esse gosto, os caras podem marcar a história. Porque se o Flamengo ganhar essa Libertadores, eles passam a geração mais vitoriosa da história do clube, que foi de 81. Claro que 81 teve um Mundial, né? Não tinha Supercopa do Brasil, não tinha Copa do Brasil, mas eu digo em relação a título mesmo. Então, assim, é surreal o que esses caras podem fazer. E não é só uma final de Libertadores, não é só um título, cara. É um título em que te proporciona. É claro que o Flamengo já está classificado para a Libertadores via brasileiro, mas são 3 finais praticamente. Porque você vai disputar a Recopa Sul-Americana novamente, o Flamengo podendo ser bicampeão, né? E de novo um confronto contra o Atlético Paranaense, que já foi campeão da Sul-Americana, bicampeão da Sul-Americana. O Flamengo disputa a Libertadores, o Flamengo vai disputar um Mundial de Clubes, ou seja, potencialmente são 3 competições, né?
fora a visibilidade mundial, o Flamengo cada vez mais colocando o seu nome como um dos grandes clubes do mundo, e também a receita. Entra dinheiro, é mais jogador podendo ser contratado, é mais receita, é melhoria do time, é a volta da torcida para 2022, que, graças a Deus, vai voltar com força total. Então, eu acredito que essa final de Libertadores é um divisor de águas em todos os sentidos. E que esses jogadores que já foram campeões pelo Flamengo em 2019 se sintam privilegiados por esse momento. Os caras que estão ali naquele momento, que entrarão em campo no dia 27, são privilegiados, Alan. E que eles consigam ter êxito e marquem mais ainda o nome na história do Clube de Regatas do Flamengo.